Hiper bem-vindos. Estava com saudades desde a nossa última live, né? A gente está distante, mas a gente não está longe, e a gente sente falta desse momento tão legal que é para nós, uma sexta-feira de descontrair. Hoje, em especial, é um encontro muito, muito especial. É o nosso encontro de final de ano, um ano atípico, um ano que a gente vai se reunir à distância, não como a gente tem o costume de fazer na Manserve, mas está valendo também. Então, esse marca o nosso início das nossas celebrações de final de ano. Este é o nosso encontro, mas a partir de segunda-feira, nós vamos ter uma série de vídeos divulgadas no nosso YouTube, e eu convido a todos a irem a ver, que são vídeos com os nossos colaboradores, com os nossos amigos, onde cada um mostra um lado daquilo que ele gosta de fazer fora do trabalho. O que é a sua especialidade, o que é o seu hobby, aquilo que ele melhor gosta de fazer. Por favor, não percam, que estão super, hiper legais, e a gente acaba conhecendo as pessoas de uma maneira bastante diferente, né? Eu queria aproveitar e convidar vocês para realmente aproveitar desse momento de descontração, deixar de lado as preocupações do dia a dia. E como eu disse, se a gente vai começar na segunda-feira alguns vídeos com pessoas que vão nos mostrar o que gostam de fazer, a gente vai iniciar com a Luciana, que é a nossa coordenadora de suprimentos, que além de trabalhar como compradora, é uma sommelier formada, passou 2 anos estudando, e dedicou o tempo livre dela aqui desse período que nós estamos aqui nessa preparação dessa live, para se preparar, para preparar uma apresentação, para preparar essa live, para nos ensinar um pouco sobre esse mundo dos vinhos, que é o tema de hoje. Bom, para tanto, eu não sei vocês, mas eu já estou com a minha taça aqui. Espero que vocês estejam com a taça de vocês. Luciana, agora é contigo. Muito obrigada. Obrigada pelo... Queria de novo agradecer o convite de todos vocês. É muito especial para mim, porque eu gosto de vinho e que estudei muito tempo, e eu vou falar disso num dos slides. A ideia, gente, não é ser nada chato, é bem básico. Eu preparei uma apresentação bem básica que vai trazer alguns fundamentos. Mas para quem já gosta, talvez eu fale alguma coisa que não conheço, assim eu espero, que possa agregar para todo mundo. E para quem não conhece, que queira começar a degustar, tomar um vinho, que se empolgue, porque é assim que começa, tá? Eu comecei com meu pai, que gosta muito de tomar vinho, e me apaixonei. Eu acho que é um mundo apaixonante. Quanto mais você estuda, mais você gosta. Eu realmente me encanto. Eu estava bastante tempo sem estudar, eu fui me preparar um pouco para a apresentação, e vi que é muito gostoso, é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Então, bom, primeiro, então, o universo dos vinhos vai ser mais focado, que a gente já falou, que na apresentação do marketing já comentou, que é a uva Merlot. O Whisky já fez uma introdução. Eu fiz 2 cursos, eu fiz a ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, em São Paulo. É um curso de 3 módulos, cada um dura mais ou menos uns 7 meses. Então, o primeiro é um módulo básico, que ensina sobre vinificação, os processos. O segundo módulo sobre países. E o terceiro módulo é sobre serviço do vinho e outras bebidas. Então, eu tive aula de água, café, cerveja e mais um monte de bebida aí. E a World Spirit Education Trust, a W7 chamada, eu fiz já o nível 2 diretamente, que é um curso que você se inscreve para fazer, você recebe a apostila, você tem que estudar com uma certa antecedência e bastante, e depois você faz uma imersão de 1 semana e uma prova ao final.
Aí falando um pouquinho aqui, não vou me ater muito aqui ao sumário, mas a gente vai passar um pouquinho sobre diferença de enólogo, sommelier, como é feito o vinho, diferença de uva de mesa e uva vinífera. Vamos para Merlot, que é o grande convidado da noite, e depois a gente segue para falar, para tomar vinho juntos, tá? Breve história do vinho só. Então, tudo começou lá na região do Cáucaso, que é no Oriente. Os faraós, na época lá do Egito, eles já tomavam vinho. É o primeiro registro que se tem. Um vinho era conhecido para os nobres e para os faraós, então era bebida da burguesia, da alta sociedade. Óbvio que não é nada nem parecido com o que a gente bebe hoje, porque era feito de forma arcaica, misturava-se outras coisas para poder ser palatável, tá? Então o vinho não era nem perto do que a gente bebe hoje, ele tinha que ser acrescentado outras coisas para ser palatável. Daí a gente vai para os gregos e fenícios, que tomaram ali do Mediterrâneo e começaram a colocar, espalhar os vinhos, as parreiras na França, Itália e etc. E aí vem o primeiro deus do vinho, que é o Dionísio. Ele não é tão conhecido, mas ele é o primeiro deus do vinho que se tem notícia. Aí Roma toma conta de tudo e descobre no vinho uma grande paixão, e aí tem o deus Baco, que é o super famoso, super conhecido, que fazia orgias de regado a vinho, e Roma e vinho tem uma ligação muito forte. E aí, já na Idade Média, os monges, nas suas pregações, usavam o vinho como símbolo de sangue de Cristo, que até hoje se mantém. E assim é que o vinho conseguiu se perpetuar na história da humanidade. Então, ele é uma bebida histórica que acompanha a humanidade há mais tempo do que qualquer outra bebida que se tem notícia, né? E, como um resumo, era uma bebida extremamente importante, porque era considerada sagrado. Eles só tinham poderes de cura porque não se podia tomar água, né? Era muito complicado tomar água, porque podia ter veneno ou podia ter algum problema você imagina, né? Condições sanitárias e tudo mais. Então, se tomava muito vinho porque justamente por causa do álcool não tinha problema, e como remédio. Usavam até como um unguento para proteger a pele e tudo mais. Então, é uma bebida que realmente é muito importante na história do mundo. Processo de vinificação, eu vou aqui aproveitar, eu peguei uma imagem bastante simples, que é para ficar fácil para todo mundo entender, mas eu vou aproveitar para falar dar alguns docinhos a mais para vocês aí. A gente fala muito de preço do vinho. O vinho é caro, só que eu me deparei um tempo atrás, a gente fez um almoço aqui em casa, antes disso tudo acontecer, e o Rubens ia receber um amigo que gostava muito de cerveja, e a gente foi comprar algumas cervejas para poder fazer degustação e tal. E eu fiquei bem assustada com o preço das boas cervejas. Então, a gente fala, vinho é caro, por isso que eu não bebo. Tomar boas cervejas também não é das coisas mais baratas, assim como outras bebidas. Então, de qualquer forma, existem preços completamente exorbitantes de bebida. Então, dando algumas diferenças para vocês entenderem, mas eu estou sendo bastante simplista, mas é só para a gente ter uma visão. A gente, na colheita, pode ter outras formas, mas eu vou também simplificar. Mas a gente pode ter a colheita por maquinário, então passa um maquinário e vai arrancando os bagos, vai arrancando o cacho de uva, e a gente tem a colheita manual, que a pessoa vai colhendo, então tem vai com uma caixa, a pessoa vai colhendo cacho por cacho e colocando devagar na caixa. E você tem, só complementando, que é o top do mundo, alguns vinhos que precisam ser retirados bago por bago. Bago é a bolinha que a gente chupa e tudo mais. Então, isso tudo vai aumentando, óbvio, que o preço do vinho, tá? Isso não tem como ser diferente de forma alguma, tá? O maquinário consegue muito mais rápido limpar todo o plantio e seguir a vida. Primeira coisa, antes de fermentar, o vinho ele não chama vinho, ele chama mosto. Então, só depois de fermentar, a fermentação finalizada, ele pode ser chamado de vinho. Por isso é que vocês estão vendo aqui esse traço que eu coloquei. Então, antes é um mosto. O que se faz, então? Branco.
O branco, ele não tem resveratrol, que é a palavra, algum tempo atrás, era a moda da moda, que está no tanino do vinho, na casca, né, no tanino, que tem tanino do vinho tinto e, por consequência, do vinho rosé em menos quantidade, mas tem também. Então, ele não tem, e o que é o resveratrol? Não vou me ater, mas só para vocês saberem, é um antioxidante natural. Ou seja, o vinho tinto, a uva tinta, ela consegue se preservar com mais facilidade. O vinho branco não tem, não tem. Então, você tem que colher, enche a caixa e muito rapidamente ela tem que ser levada para um lugar refrigerado. Então, já começa uma complexidade de se produzir daí. Quando você enche, que você já tem uma quantidade razoável, você vai para o esmagamento da uva. Então, a uva, ela não vai com a pele, o vinho branco, ela não vai com a pele, com a casca, para fermentar. Você simplesmente coloca, imagina uma máquina muito grande, que tem uma bexiga vazia dentro, vocês podem imaginar desse jeito, uma bexiga vazia, coloca-se as uvas brancas lá dentro, coloca, aí quando acabou de colocar, você vai inflando essa bexiga, inflando, e isso vai comprimindo na parede os bagos, a uva. E o que acontece aí? Você vai ter equipamentos que tem uma saída do líquido, 2, 3, às vezes até 4, eu já vi no máximo 3 ou 4. O que eles fazem aí? Eles colocam a mangueira para ligar já, para ir para... Desculpa, eu falei, o esmagamento é... Então, você esmaga, depois você vai para... Esmaga só dá uma... só para corrigir. O esmagamento você só dá uma leve amassadinha. Daí você bota nessa prensa que eu expliquei da bexiga, e na prensagem você vai apertando, você vai apertando. Chega uma hora que você fala, opa, já tô tirando um suco bom. Aí eles pegam, abrem a primeira saída e tiram o vinho de melhor qualidade. Por quê? Porque quanto mais próximo da semente você chega, você vai ter amargor. Então, você vai ter, no mesmo vinho, você pode ter, e aí pode dar nomes diferentes, por exemplo, depende de como vai ser vinificado, você pode pegar um lote, fazer uma parte do vinho, um tipo de vinificação e vender mais caro, e um outro com a mesma uva, feito de forma mais simples e vender com outra finalidade. Então, aí você abre o primeiro, você aperta mais um pouco, você pode abrir, por exemplo, o segundo ou decidir só fazer 2. Então, você tira a primeira parcela do líquido com melhor qualidade, depois você prensa e aí cabe ao enólogo, de novo, definir o quanto ele quer tirar. Semente dá amargor. Então, amargor você sente, não tenho aqui falando disso, mas o amargor é no final da língua, lá no fundo. Se você sentir que fica aquele leve amargorzinho, no vinho, é por causa disso, tá? Então, prensou, tirou o líquido, isso tudo tem que ser por mangueira, em ambiente controlado, porque, como eu disse, ele oxida em 1 segundo. Vai para a fermentação. Fermentação de vinho branco quase sempre em aço inoxidável, temperatura também controlada, porque sobe muito a temperatura, tem muito gás carbônico para sair, então se você não controla a temperatura, aquilo pode explodir. Fermentação em barrica é possível? É possível e é feito. Mas se faz mais para Chardonnay, para uvas que são mais potentes, parrudas, que a gente fala. Por quê? Porque se você pegar uma uva muito delicada e colocar na barrica, ela vai ter gosto só de madeira. Eu tenho um professor na ABS que ele falava que vinho com muita madeira é vinho para cupim, porque só tem madeira, você não sente gosto de mais nada. Você fala, não tem fruta, não tem nada, ela só tem madeira. Então, você tem que saber muito bem o que você coloca na barrica, quanto tempo, qual a tosta da barrica e etc. Fermentou, tempo de decisão do enólogo, estágio em barrica, como eu disse, você pode fermentar em barrica, é mais raro o vinho branco, mas também acontece, tá? Fermentação, via de regra, você faz mais em aço inoxidável. Você depois pode fazer, e aí é mais comum, principalmente no Chardonnay, o estágio em barrica, você deixa lá um tempo, o enólogo define, depois engarrafa e vem para a gente tomar. Vinho tinto e rosé, a gente tem, então, como eu disse, o resveratrol, você pode colher e deixar, não tem tanto problema, ele não oxida, você colhe uma quantidade maior. Aqui, nesse caso, o que dá cor ao vinho é justamente a casca.
toda a cor do vinho está na casca. Então, uma curiosidade para vocês, é possível fazer vinho branco de uva tinta, porque simplesmente você não deixa ela em contato com a casca. Então, você pode pegar, por exemplo, uma uva Merlot, igual a gente está tomando, e tomar um vinho branco de uva Merlot. Desde que você faz o mesmo processo que eu expliquei do branco, e você vai ter um vinho branco de uva Merlot. É comum? Não muito. É mais comum a gente ter vinhos rosés e tintos de uvas tintas. Mas tem, tá? Tem, não é uma quantidade enorme, mas tem. Bom, vinho tinto e vinho rosé, eu vou explicar que uma hora é bem na fermentação que eles se separam. Você vai para o... Também tem uma pequena prensagem, você tira folhas, tem uma mesa de seleção, você vai para uma pequena prensagem só para dar uma estouradinha na casca, vai para a fermentação. Também, ou aço inoxidável. Via de regra, aço inoxidável. Você também pode fermentar em tanques. Lá em Portugal tem alguns lugares que preservam essas características de fazer a pisa e tudo mais, mas via de regra agora se faz a fermentação em tonel de aço. Ali está a casca, está tudo ali dentro, então o gás carbônico vai subindo e a casca sobe tudo junto, fica tudo em cima. Então, de tempos em tempos, o enólogo pede. Ele pega a mangueira, tem processos melhores, mas o mais simples, ele pega uma mangueira e ele joga por cima do tanque de novo. Então, aquela casca mexe, ela fica mexendo um tempo. Daí ele espera subir de novo e ele pode deixar alguns dias, algumas horas. O que vai separar o vinho tinto do vinho rosé? Vinho rosé fica pouco tempo em contato com a casca. O que dá cor ao vinho é o contato da casca com o líquido. Então, se você tira um vinho com pouco tempo, você vai ter um vinho rosé, tá? Então, de novo, se você não deixa nenhum contato, você pode sim tirar um vinho branco. Se você deixar pouco contato, você vai ter vinho rosé. E se você deixar o tempo normal que se deixa para fazer o tipo de vinho que o enólogo quer fazer, você deixa fermentando com esses processos que tem que ser feitos para poder o vinho todo ter contato com a casca, tá? É muito importante isso. Se não tiver isso, é bastante complicado você garantir a qualidade, tá? Você daí tira, você pode ter uma prensagem muito parecida com aquela que eu comentei do vinho branco para tirar, mas via de regra o enólogo deixa subir, ele deixa subir tudo aquilo, como eu falei, ainda tem gás carbônico, ele tira o líquido quando está descendo na parte das cascas, ele para de retirar, tá? Via de regra é isso. E depois ele pode filtrar e tudo mais. Você tem, então, até aí. Então, antes da fermentação, mosto. Agora a gente já tem o vinho. Vinho faz estágio em barrica, ou não, ele pode ser um vinho que depois da fermentação ele já segue para... Se é um vinho mais simples, na Espanha, por exemplo, tem o Joven, que é o jovem, ele vai direto, por exemplo, para a garrafa sem nenhum estágio em barrica, tá? Depois, se vocês tiverem perguntas, a gente no fim, na hora da degustação juntos, vocês me façam a pergunta que vocês quiserem, tá? Agora, aqui no Brasil, uma característica muito nossa. Eu não tenho, pelo menos que eu saiba, nenhum outro país do mundo faz vinho com uva de mesa. A uva que a gente come, que é a uva chamada de mesa ou americana. Só no Brasil isso é permitido. Os outros países, para fazer vinho, só usam a uva vitis viníferas, que é assim que é chamado. Aqui a gente chama de uvas finas também. Então, qual que é a característica? O que muda? Você pode falar, Luciana, o que muda de um para o outro? Bom, o que muda é a uva de mesa, vocês conhecem muito bem, ela tem uma casca bem fina, ela é mais gorda, ela tem muito açúcar, e a casca fina. A vitis viníferas, ela é bem pequenininha, não sei se vocês já tiveram chance de ver, mas ela é bem menor, e a casca é bem mais grossa. E ela tem, lógico, muito açúcar também, mas depende também do tipo que uva que é. Mas é muito diferente porque justamente é essa casca e é a qualidade da uva que faz a diferença para produzir o vinho. A gente aqui no Brasil tem vinho Bordeaux, que é escrito B-O-R-D-O mesmo, Bordeaux, que é feito com uva de mesa. Então, ou seja, a gente toma vinho com uma uva que, teoricamente, e eu não estou julgando, tá? Porque eu acho que a gente tem que beber o que a gente gosta, o que pouco importa o que acha um, acha outro, mas essa uva foi produzida ou pensada para se
comer. Então, Bordeaux, uva Isabel, tem várias que são usadas para fazer vinho aqui no Brasil. E aí, uva vinífera, Merlot, Cabernet, Shiraz, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Riesling, tem uma infinidade aí. Como eu disse, a Jancis Robinson fez uma bíblia, nem a Bíblia Sagrada supera a Bíblia da Jancis Robinson em quantidade de uvas que existem, tá? Inclusive uvas que mudam de países com mesma uva e nomes diferentes. Aí, falando da Merlot, por que eu sugeri para o pessoal do marketing fazer com a uva Merlot? Por quê, Luciano? Porque eu não conheço todos vocês, tem bastante gente conectada, e eu não sei se gosta de vinho, se aprecia, se não gosta. E a uva Merlot, ela tende a ser mais, para um desconhecido, mais palatável. Se você me perguntar um vinho, existem outras formas de, por exemplo, se a pessoa não gosta de vinho, provavelmente ela não vai gostar dessa. Não é uma boa forma, se vocês precisarem de sugestão, eu dou depois de como começar a fazer uma pessoa gostar de vinho. Não é a melhor forma, mas se ela já gosta, a Merlot, e aí quer tomar um vinho tinto, por exemplo, a Merlot é uma uva mais macia, mais delicada. Então, foi por isso a minha escolha, porque era mais fácil eu conseguir agradar mais gente, tá? Bom, nativa de Bordeaux, na França, o lugar que ela tem destaque total. Para vocês entenderem, Bordeaux, vinho francês eu sei que é super complicado. Vou dizer para vocês que até para mim, que estudou bastante, é bastante complicado. Eu, via de regra, tenho que voltar a estudar regiões, pequenas parcelas da região para poder recordar, porque realmente é uma infinidade, mas é uma infinidade muito bonita. É um país que privilegia muito o vinho e conhece o terroir, conhece a terra onde está, o clima, conhece a região, e aí por isso é que privilegia algumas uvas, e aí eles se dão ao luxo e porque imagina que antigamente você não tinha chance de ficar viajando, a gente não ia tomar Merlot, não sei de onde vocês estão, não sei se vocês tomaram o que estava sugerido, mas eu estou tomando, por exemplo, um outro que é um chileno. Não tinha isso. As pessoas tomavam vinho, isso eu estou falando há muito, muito tempo atrás, as pessoas tomavam vinho da região onde elas pertenciam, que aí a terra era própria para aquela uva, a uva tinha se adaptado à terra. E aí as comidas, é óbvio, se a uva é acostumada, o animal, a planta, o legume, ele também é adaptado àquela região, então tem um casamento muito perfeito. Então, eles não identificam no rótulo, porque para eles é quase óbvio que um Bordeaux pode ter um Merlot, pode ser um Cabernet, pode ser um Malbec, etc. Mas para vocês entenderem, Bordeaux é dividido em dois grandes pedaços. Ele fica no oeste, tá? Na parte oeste do país. Ele tem um rio, chama Gironde, que corta, que vem de fora, lá de cima de Bordeaux. Ele corta e divide em Garonne e Dordogne. E essa abre um V, como se fosse um V invertido assim. Lado esquerdo, então chama de margem esquerda, a gente predomina o plantio de Cabernet. Só que eles podem usar Merlot, Malbec, Cabernet Franc, não tem problema nenhum, pode ser usado. Mas vai prevalecer, e é uma uva que se adaptou muito a Cabernet Sauvignon, então margem esquerda. E na direita, a nossa Merlot querida, que também pode plantar Cabernet, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, mas vai ter mais, vai privilegiar e prestigiar mais. Vai ser muito raro nessas regiões fazer varietal. Varietal é quando você só usa uma uva. Eles normalmente fazem blend, porque eles têm muita dificuldade, os anos, principalmente na Europa, você não é muito instável, né? Pode ter verões fora de época, invernos. Então, eles têm problema de chuva em algumas regiões. Então, o blend ajuda muito. O blend é a mistura de uvas, né? Você consegue fazer vinhos com melhor qualidade, entregar uma qualidade maior. Isso não impede da pessoa do enólogo fazer um vinho com uma uva só, se ele perceber que tem qualidade, tá? Primeira vez falada sobre essa uva foi em 1783, na região de Libourne. Ela tinha um nome antigamente chamada Merlot, e ela é muito confundida com a Cabernet Franc, com a Cabernet Sauvignon, perdão, porque as duas nasceram da Cabernet Franc, que por sinal hoje é aniversário de nascimento, vamos dizer assim, da Cabernet Franc. A Cabernet Sauvignon, ela tem mais corpo, ela tem mais estrutura. Eu vou falar um pouquinho mais para frente quando a gente estiver degustando sobre isso, mas a diferença só é muito mais no paladar e algumas características
da própria uva na boca, mas aí você precisa conhecer. Mas facilmente se pode confundir Merlot com Cabernet, tá? Então, Merlot no mundo, uma das uvas mais plantadas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem uma estimativa que se fala que está em 267 mil hectares pelo mundo. Como eu já disse, França, Bordeaux toma conta, é muito famosos os vinhos dessa região. Os Estados Unidos também tem muito Merlot. Eu não sei se vocês viram um filme chamado Sideways, que fala, se quem não viu, se tiver chance, aproveita para dar uma olhada. É muito curioso, porque teve um boom de fazer vinhos com a uva Merlot nos Estados Unidos, e aí fizeram esse filme que eles metiam o pau na Merlot e ficavam falando que o Pinot Noir é que era bom. E pararam de vender Merlot nos Estados Unidos por causa desse filme. E aí só queriam tomar Pinot Noir, óbvio, depois tudo voltou ao normal e ficou tudo bem de novo. E também na Espanha tem, na verdade, a gente hoje não tem mais, eu coloquei aí os que mais plantam, mas hoje já não tem mais uma regra. Se você me disser que tomou um vinho Merlot de um lugar que eu nunca nem ouvi falar, eu não vou duvidar, porque isso é bem possível de acontecer, tá? Com vinhos, como eu disse, muito, muito gostosos. Eu acho que a gente precisa prestigiar e visitar essas regiões se vocês tiverem chance. Então, Vale do São Francisco, e eu coloquei algumas vinícolas aqui, mas não se atenham a só isso. Tem muito lugar para conhecer e eu muito indico para vocês. Eu explorei pouco, eu conheço mais a região aqui de São Paulo. Já fui na Guaspari e no Góis, e no sul também visitei bastante, mas quero explorar o restante. Então, São Paulo, Vale do São Francisco, Minas Gerais, Planalto Catarinense, Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui algumas vinícolas que têm mais destaque de vinhos que eu já tomei, que são... O Góis está fazendo vinhos, eu fui visitar, a visita é super legal. Quem estiver próximo aqui a São Paulo, a visita é muito bonita, muito legal mesmo. Óbvio, os vinhos são bastante simples, mas eles têm um que é um Cabernet Franc, se eu não me engano, eu acho que não vou afirmar. Se vocês quiserem depois eu pesquiso, mas é um vinho de qualidade boa, assim, não é fantástico? Não, o preço também não é caro, mas já fiquei bastante surpresa. Águas-Pari, se vocês tiverem chance, visitem, é um lugar primoroso, um lugar lindo, mas uma dica, vinícola, no Brasil ou em qualquer lugar, se informem se precisa marcar, tá? Águas-Pari é super rígida, se você chegar lá na porta e dizer, eu vim da Bahia, não importa, você pode ter vindo de onde você quiser, eles não vão deixar você entrar se você não fez uma reserva, tá? Vale muito a pena conhecer, prestigiar e sair com umas garrafinhas, tá? Características, então, falando, aí só explicando rapidamente para vocês, acidez, álcool, corpo, tanino e fruta. A acidez, imagina quando vocês tomam um suco de limão, que na hora que você acaba de engolir, a língua, você sente aqui a lateral da boca encher de água, sabe? Quando você vê limão assim, que enche a boca d'água, isso é acidez. É quando você toma um gole de vinho e vem essa saliva, vem a saliva aqui da lateral e debaixo da língua, você saliva bastante. Isso é a acidez no vinho. O álcool, óbvio, se ele tem que estar equilibrado, tá? A acidez e o tanino é que dão equilíbrio ao álcool. Se você sente o álcool, se você tomar um gole, segurar um pouquinho na boca, fecha a boca, tapa um pouco a respiração, engole o vinho. Se você começar a sentir muito álcool sair pelo seu nariz, isso significa que tem muito álcool no vinho, que está equilibrado, tá? Mas é só perceptível assim. Se tiver tudo equilibrado, não é uma coisa que seja perceptível. Ninguém vai tomar um gole e falar, nossa, achei muito alcoólico. Tem que ser uma análise um pouco mais delicada. Corpo é uma coisa para a gente pensar, assim, o vinho, como outras bebidas, a gente acha que o vinho é complicado, mas, na verdade, eu fiz uma aula de saquê e eu saí até tonta da aula, porque eu vou ser franca com vocês que eu tive dificuldade de entender. É muito complexo fazer um saquê. E aí você pega, falando que o vinho é complicado, na verdade ele é sutil como tantas outras bebidas. Mesmo a cerveja é bastante sutil, que é uma bebida bastante popular aqui no Brasil. Então, corpo, imagina assim, ó, para vocês entenderem não é um range, não é tão distinto um do outro. Você tem, por exemplo, um leite desnatado e um leite integral. É isso, nesse nível de complexidade. Então, ele é bem tênue, é delicado mesmo, não é? Você fala, tem muito corpo em um leite integral, assim, um peso maior. Então, por exemplo, o Merlot que a gente está tomando,
ele tem um corpo médio, que a gente também pode criar graduações, não é só leve, médio e encorpado. Porque a gente tem, às vezes você sente, não, mas eu tomei alguns e tem uma diferença aí, não é tudo a mesma coisa. Então, você tem essa graduação, mas o corpo da Merlot é bastante considerável, tá? E tanino, eu adoro esse exemplo. Todo mundo aqui já comeu uma banana verde. Quando você põe na boca, que a sua boca fica parecendo seca tudo, assim, parece que você nunca mais vai salivar, é exatamente essa sensação do tanino. É a sua boca secar. O que deixa agradável na sequência do gole é justamente a acidez. A acidez é que vai deixar você pronto para um novo gole. E a fruta é uma característica, óbvio, tem que ter, deveria ter, né? Se ele não é mascarado por muita barrica, por muito tempo em estágio em barrica, ele vai ter bastante fruta, e aí cada uma com as suas características de acordo com a uva que está sendo feito o vinho, tá? Então, a acidez é relativamente de graduação de 1 a 5 é 3, é bastante, álcool bastante, e os outros todos são 4, ou seja, é uma uva que promete fazer vinhos mais parrudos, de maior qualidade. O que vai destacar de diferente na Cabernet, que eu falei para vocês que tem diferença? É justamente mais corpo, tá? E aí o tanino vai fazer muito isso, ela vai dar mais corpo, assim, lembra de novo, leite integral, leite desnatado, para entender do corpo, tá? Não quero fazer ninguém sair degustador, mas eu vejo muita gente tirando sarrola, tá cheirando, tá girando, vai olhar. Na verdade, isso serve, a gente traz isso de muito tempo, como eu disse antes, os nossos antepassados tomavam coisas catastróficas, hoje a gente não toma mais. E você, quando começa a apreciar, não é para ficar fazendo firulas no restaurante, pegar papel, ficar fazendo isso. É justamente você fazer uma degustação dessa forma, você faz mais quando você tá realmente tomando nota, fazendo assim. O que você precisa fazer no restaurante é, quando você tem o hábito de tomar algum vinho, em especial alguma uva, saber. Dá uma olhada, alguma superfície branca para ver se não tá, por exemplo, cor de tijolo. É característica de algumas uvas ter um vinho dessa cor, como o Barolo, por exemplo, mas não é normal, não é comum. Na maioria das uvas não deve, ele deve estar com essa cor violácea, que a gente chama, cor de vinho, delícia. Então você dá uma olhada para ver se não tem nada, depois olfativa. Dá uma cheirada, depois nós vamos fazer junto para quem quiser, óbvio. Dá uma o que você vai sentir? Se tem algum problema, por exemplo, todo mundo já sentiu o cheiro de jornal meio que fica molhado, você deixa num lugar que umedece, aquele cheiro horroroso, é mofo. Mofo tem vinho que vem com esse cheiro, é um fungo que ataca a rolha e que prejudica o vinho. Então, é um vinho que pode estar estragado. Então, é para você perceber algum problema no vinho. Óbvio que também precisa de um pouco de experiência, ou alguns casos ele é muito perceptível, tá? E a gustativa é a melhor parte, a parte que não tem ninguém que não goste, e é justamente para você confirmar o que você viu, sentiu no seu nariz, e aí você vai provar para ver se é bom. E aí, gente, não tem certo e errado. As pessoas me dizem, tal vinho é bom. Eu não sei se tem vinho... Tem vinhos que sim, são de qualidade bastante baixa. Isso não quer dizer que ele não atenda alguém. Eu já tomei vinho de todos os tipos que vocês puderem imaginar e continuo tomando. Eu sempre, às vezes, quem me segue no Facebook, eu publico que eu estou tomando um vinho super simples, porque o sommelier, eu digo uma coisa para vocês, a obrigação do sommelier é indicar um vinho que atenda a sua necessidade. Se eu te indicar vinho de 300, 400 reais, óbvio, você pode pedir essa indicação para um momento especial, para um presente especial, não tem problema algum. Mas se eu ficar te indicando só vinho de 200, 300, 400, vocês não precisam de um sommelier, vocês não precisam de uma sommelier. Pode ser, vai na loja, pega um de 200, porque a chance de ser ruim é muito mais baixa num vinho caro. O grande segredo é você achar vinhos hoje em dia de 40, 60 reais, que seja legal, que seja gostoso de tomar, que dê prazer. Isso é a grande função do sommelier, é harmonizar, é encontrar prazer em preços que possam ser também palatáveis, porque senão fica impossível. Aí sim eu concordo com as pessoas, vinho é coisa de gente chique. Não é. Tem vinho de todo preço e, como eu disse, você pode gastar muito mais até tomando cerveja, tá? Essa é a minha humilde opinião.
O vinho, muito mais do que eu ficar explicando para vocês aqui horas e horas, o que me daria um prazer infinito, e eu estou tomando cuidado para não fazer vocês ficarem até amanhã aqui, passar o sábado e domingo comigo, mas é muito mais o prazer de pegar uma garrafa de vinho que você guardou e dividir com alguém. Eu acho que o vinho, e eu achei super, super especial a primeira live de final de ano ser sobre vinho, porque o vinho é justamente isso, assim, é trazer as pessoas juntas. Eu nunca pensei em ter um vinho especial na minha casa e não dividir com as pessoas, porque não faz sentido. Você quer compartilhar. Vinho é carinho, vinho é amor, realmente a gente ter esse momento de carinho com as pessoas, de compartilhar algo que é muito especial. E o vinho é realmente muito especial. Eu agradeço muito, 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 muito o convite, o tempo de vocês. Eu não sei se eu fui rápida demais, devagar demais, se eu contei alguma novidade para vocês, mas eu espero ter contribuído para vocês amarem um pouquinho mais o vinho, tá bom? Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Salva de palmas, antes de mais nada, para a Luciana, pela essa dedicação, essa paixão dela. Obrigada. Bom, gente. Do fundo do coração, Lu, obrigado por essa aula maravilhosa que mostra a sua paixão por esse tema, por essa paixão pelo vinho. Eu compartilho com você que um vinho só é bom quando compartilhado com aquele que você gosta. E não importa o vinho, não importa o preço, não importa nada. Importa é a companhia. E hoje nós estamos em uma excelente companhia com todos vocês. E isso realmente faz o vinho ficar muito mais gostoso, tá? Tem o francês, ele diz o seguinte, né? Você nunca faz o brinde sem olhar no olho da pessoa. Porque quando você fala cheers, saúde, é que você está dedicando o seu coração e aquele momento para a pessoa que você está olhando. Então, nesse momento, eu queria propor para vocês que todos nós olhássemos do lado e ao todo, aquele que a gente gosta, a todos que estão distantes, e falássemos tchim-tchim, que é a universal, tá? Na França também se fala tchim-tchim, tá? E isso significa celebrar os 5 sentidos, tá? O sentido do paladar, o sentido do olfato, o sentido da visão e o sentido sonoro, que é o tchim-tchim.